Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia aqui que saiu no finalzinho da semana passada. São Paulo tem quase 60 milhões a receber por vendas e mecanismo de solidariedade. Veja a lista. Essa notícia é interessante porque a gente vai falar sobre o São Paulo Futebol Clube, que divulgou seus resultados na semana passada. Vamos ver se o São Paulo vai tão mal assim na parte financeira, assim como está indo nas quatro linhas, né? E eu sou São Paulino, né? Então vou mostrar com muita dor aí que o São Paulo não anda muito bem também na parte financeira, tá? Essa notícia é interessante por causa dessa análise de balanço de clubes de futebol. Conforme forem saindo, eu vou mostrando para vocês. Eu já analisei a do Palmeiras e a do São Paulo é agora. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Então vamos lá. Essa notícia aqui saiu aqui no dia 30/4, ou seja, no finalzinho da semana passada. E aí ele fala um pouco aqui que o São Paulo tem 60 milhões para receber aqui da Major League. Legal, né? 60 não, na verdade, né? É 43 milhões e meio da Major League e mais um monte de outros jogadores aí que eles têm para receber, né? Então eles colocam aqui, né? Só do Lucas aqui do Tottenham tem 2 milhões e meio, Brenner, Denner. Eu faz tempo que eu não acompanho futebol, então eu não sei direito o nome dos jogadores, né? Eu sou da época do Rogério Ceni como goleiro, né? Só pra vocês terem uma ideia, né? Enfim. E ele fala um pouco do Antony. O que é esse negócio de solidariedade, Renato? Foi um negócio criado aí no mundo do futebol, onde o clube formador ele vai ter direito a um percentual do valor transacionado desse jogador futuro ad eterno. Legal, né? Então isso é bom porque o São Paulo ele investe bastante na categoria de base. Vou mostrar para vocês quanto que custa esse negócio e como contabilmente a gente faz essa apropriação aí e não faz baixas contábeis, né? Que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Legal. Então vamos analisar um pouco do balanço aqui do São Paulo, né? E eu vou deixar até o link aqui na descrição para caso vocês queiram ler o relatório. O relatório é bem pior aqui do Palmeiras, né? Inclusive vou também deixar aqui em algum momento mostrando aqui a análise que eu fiz do balanço do Palmeiras, para vocês verem aí que o do Palmeiras é muito melhor detalhado que o do São Paulo. Beleza, bora, vamos lá. Então, como que foi o ano de 2021 para o São Paulo Futebol Clube? Vamos pegar aqui o DRE. Vamos entender aqui o PNL, se aumentou a receita ou não para 2020. 2020 deve ter sido um ano horroroso, né? E foi, né? Só para vocês terem uma ideia, o Palmeiras teve mais de R$ 1 bilhão aí de reais aí de receitas no ano de 2021. O São Paulo, ó, 432 milhões aqui com futebol profissional e base. Legal? Sócio, né, sociais e esportes amadores aqui, majoritariamente esporte amador e basquete, 28 milhões. E aí tem uns 729 milhões aqui de esporte profissional. Estádio 13 milhões e 800, num total aqui de 465 quando você tira todas as deduções de impostos. Legal, tá? Então, ó, 465 contra 358. Então, houve um aumento aí de, né, 100 milhões e pouquinho aí de receitas no ano de 2021. Legal. O que cresceu bastante aqui em termos de receita? O grosso, futebol profissional. O que aconteceu aqui? Ó? Negociação de atletas caiu. Foi de 151 para 121. São Paulo transacionou jogadores com menos valor aí no ano de 2021. Beleza. Direitos de transmissão aumentou também, né? Porque os campeonatos voltaram, né? Então os clubes começaram a pagar, né? As televisões, né? Começaram a pagar de volta, né? Os valores aí que não foram pagos em 2020. Isso é legal. Premiação de campeonato aumentou, ó. O São Paulo ganhou lá, Campeonato Paulista, foi para as quartas de final lá na Libertadores e na Copa do Brasil, tá? Mas foi 13º no Campeonato Brasileiro, ou seja, perspectiva ali de Libertadores agora zero, né? Então essa receita aqui que foi bem grande aqui para 2020 já perdeu o Paulista e vamos ver o que vai acontecer aí com os próximos campeonatos, né? Publicidade e patrocínio aumentou, ó, 33 milhões contra 16, então foi basicamente isso aqui, ó. Eu sou torcedor, por incrível que pareça, que aumentou, né? 9 milhões e meio aqui. Uma coisa que eu acho que o São Paulo trabalha muito mal, né? Essa parte do licenciamento de marca aqui tá 16 milhões, beleza, não tá ruim, mas a parte do estádio. O estádio aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, em 2021 ele teve a mesma receita que em 2020, ó, 13 milhões e 800 contra 13 milhões e 700, tá? Então, dá para gerar mais receita? Porra, dá para gerar bastante receita aqui, né? 13 milhões com aquele estádio daquele tamanho, né? Dá pra fazer bastante evento, tudo bem. Aí você fala assim, mas tá com pandemia, etc e tal, né? Mas 2020 tava bem pior, né? Se 2020 tava bem pior, 2021 tava bem melhor, esperava-se que a receita fosse maior, né? Mas a receita não tá, beleza. E a parte social e esportes amadores aqui, 28 milhões, vocês vão ver que essas duas aqui dão bastante prejuízo, São Paulo. Bora, vamos lá. Vamos pegar aqui ó, os custos e despesas operacionais. Então, ó, futebol profissional, 411.
beleza, né? Vocês já estão percebendo que o futebol profissional dá prejuízo, né? Porque, ó, dá um pouquinho de lucro, desculpa, dá 432 milhões aqui de receita, com 411 aqui de custos e despesa, dá um pouquinho de lucro. Só que o resto é uma desgraça, né? Então, os sociais aqui, ó, lembra que eu mostrei para vocês que era 28 milhões da receita? Foi 42 de despesas e custos. Tá? Prejuízo. Estádio, ó, dá 13 milhões e pouco ali de receita, com 18 milhões de custos e despesas. Prejuízo também. Legal, tá? Aí a parte administrativa é o back-office mesmo. Então, o que acontece com São Paulo, né? Receita é menor que despesa e custo. Então, olha o prejuízo que São Paulo teve aqui em 2021, 106 milhões. Só não foi pior que 2020. Foi 129 milhões. Aqui no balanço eles mostram aqui um monte de iniciativa para reduzir despesa, etc e tal. Enfim, São Paulo manda muito bem. Vamos pegar aqui essa parte de transação aqui, eu falo, né? O que um clube de futebol ele precisa fazer, né? Para ser bem gerido? Além de ser bem gerido na parte de despesa, etc e tal, ele precisa ganhar título, né? Quanto mais título e mais campeonato ele disputar, melhor, obviamente, as receitas de premiação, TV, etc. E melhor, né, oportunidade de investimento em marketing as empresas vão ver no clube. Né? Um clube que participa de vários campeonatos, avança bastante e ganha títulos, eventualmente você consegue maximizar todas as linhas de receita do negócio. Vai ter mais gente interessada em querer jogar no clube e assim por diante. Legal, tá? Como a gente viu, a maior parte da receita deles vem de duas linhas: transmissão, direito de transmissão e negociação de atletas. Tá? Legal. Vamos ver aqui essa parte de negociação de atletas aqui do São Paulo. Então, ó, em 2021, o grosso de receita deles veio de onde? Né? Veio desses jogadores aqui, ó. Brenner, tá? Esse Caleb, o Everton, o Gabriel, eu não conheço quase ninguém aqui, né? Eu acho que o Brenner era atacante, se eu não me engano, né? Então, ó, 69 milhões foi o valor negociado. Como o São Paulo tinha 100% do negócio, ele só teve que pagar ali o empresário ali que intermediou o negócio, ó, 62 milhões e meio aqui veio pro São Paulo. Olha que legal, tá? Aí, ó, vai ter o segundo aqui, ó, foi esse Enio, ó, Enio Júnior aqui, ó, 23 milhões aqui, ó, foi vendido aqui pro Red Bull, tá? E aí, ó, 21 milhões aqui de receita. Ah, esse Brenner foi pra Major League. Legal, soma tudo aqui, tem uns 101 milhões, com mais algumas outras coisinhas, 110, junta com mais algumas receitas ali, junta a receita de transação de jogadores. Ah, essa receita foi menor que de 2020, por quê? 2020 foi 134 aqui milhões, só o Antony. Olha o Antony aqui, ó, 95 milhões. E não foi só o Antony que foi vendido para o Ajax, né? Foi esse David Neres aqui também, ó, tá? 35 milhões, tá? Então só nessas duas transações aqui o São Paulo ganhou dinheiro pra caramba. Sem contar que ainda vendeu esse Gustavo Maia, que eu nem sei quem que é, pro Barcelona. 26 milhões. Então você formar jogador e conseguir fazer uma bela transação, ó, só disso daqui ó, dá mais de 100 milhões. Você imagina, né? Lá em 2020, o São Paulo teve uns 300 e poucos milhões de receita. Só o Antony aqui gerou 74 milhões no líquido. Aqui, ó. Tá? Então é isso, né? Você tem que formar bons atletas e transacionar. Transacionar, a hora que oferecerem bons valores, vende. Vende que o São Paulo está precisando, porque a gente viu que está com prejuízo de 100 milhões. Legal, bora. Que mais? Fluxo de caixa. O São Paulo consegue gerar caixa operacionalmente falando? Consegue, vou mostrar para vocês, que é só no meio da pedalada. O que é no meio da pedalada, Renato? É não pagar. Não pagar um monte de coisa, e eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou afirmando isso, até pela quantidade de provisões e impostos a pagar que o São Paulo tem. Então, ó, São Paulo aqui, ó, como a gente viu, né, ele teve um prejuízo de 106 milhões. Só que quando você pega operacionalmente falando, o negócio deu aqui, ó, 52 milhões aqui de geração de caixa operacional. Só que, como eu falei, muito por meio de pedalada. Então, ó, fornecedor a pagar aqui, tá sempre aumentando. Ó, obrigações tributárias parceladas, não paga esse negócio aí, parcela. Só assim que você consegue, eventualmente, fazer esse fluxo de caixa das atividades operacionais ficar positivo. O que o São Paulo faz com esse dinheiro? Bom, aí ele investe. Tanto em contratação e formação de jogadores, quanto eventualmente algum capex. Capex é baixo, tá? Mas quando você vê o grosso aqui, ó, são os atletas, ó, 50, dá uns 75 milhões, né? Junta tudo dá 79. Então você percebe que o futebol, né, e o clube de uma forma geral, não gera caixa suficiente para a necessidade de investimento que o negócio tem. Obviamente a conta não fecha, então o que ele vai ter que fazer, ó, vai ter que pegar empréstimo. Aí só das atividades de financiamento aqui no Delta ficou 40 milhões quase, 37 milhões e 400. Então ele teve um superávit ali, só que obviamente via dívida, de 11 milhões. Então o caixa que começou o ano com 28 milhões, terminou com 39 milhões. Então o São Paulo aqui, ele deveria eventualmente só fazer contrato com atletas profissionais
baseado no que ele consegue gerar de caixa, né? Ele vai contratando mais gente aqui, né? Com atletas de informação. E esse cara aqui, é o que o Rogério falou lá, que ele não quer contratar mais gente por causa disso daqui. Faz sentido, faz sentido. Beleza, bora. O que mais? Na parte do passivo, a gente percebe o seguinte, ó. Como todo clube de futebol, isso daí não é só coisa do São Paulo, ó. Ativo circulante, 250 milhões. Passivo circulante, 524. Então, é aquele negócio, né? Uma baixa liquidez vai ter que dar umas pedaladas ali, um monte de coisa do passivo circulante para conseguir fechar a conta no final do ano. Lembrando que ativo circulante é o que você consegue transformar em dinheiro, passivo circulante é o que você precisa pagar em até 12 meses. Tá? Então, tudo aqui no circulante. Total do patrimônio aqui do São Paulo, ó, 950 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. Interessante, né? Só de atleta, que são esses intangíveis líquidos aqui, ó, 131 milhões. Legal, tá? E aí tem o imobilizado líquido aqui, 230, que é o estádio do São Paulo. E aí tem umas outras linhas de receita que eu vou mostrar para vocês aqui. Nem vou me detalhar muito no balanço. Vou mostrar para vocês que o São Paulo está numa situação que não está das melhores. E olha o mais impressionante. O São Paulo ele tem 483 milhões de reais de prejuízo acumulado. 483 milhões, Renato. Galera, é meio bilhão de reais de prejuízo acumulado em toda a história. Ó, o PL dele é negativo. Ou seja, ele tem mais passivo do que ativo. Tá? Então é uma empresa muito mal gerida. E aí, pô, a Berginês tem que fazer alguma coisa aqui, né? Ele não é conselheiro aqui de São Paulo, não sei se é ainda, né? Então, eu lembro que era, né? Ou pelo menos era algum advisor ali. Bora, vamos ver. Por que a situação do São Paulo é difícil? Além de ter prejuízo e, eventualmente, ter ativo circulante menor do que passivo circulante, o São Paulo ainda tem um monte de coisa, de contrato que ele já adiantou. Como assim já adiantou, Renato? Então é assim, ó. Vou falar para vocês o seguinte. O São Paulo tem alguns contratos de longo prazo, de transmissão, de patrocínio, etc., que ele já antecipou alguns valores, que já entrou no balanço, que ele já gastou. Ou seja, são contratos futuros que ele já recebeu e já gastou. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele tem um monte de passivos ali que ele não pagou em termos de atraso. Então, por exemplo, impostos, ele não pagou, vou mostrar para vocês. E tem ainda algumas transações de jogadores que já vendeu, que já gastou dinheiro e que ainda tem que pagar os agentes ou até os jogadores. Sem contar um monte de processo. Então, tudo isso daqui torna a situação do São Paulo muito difícil. Sem contar a dívida homérica que o São Paulo tem. Tem quase 200 milhões de dívida. Então, vou começar a mostrar isso para vocês. Então, ó, coisas que o São Paulo já recebeu, né, de contratos futuros e que já gastou. Então, ó, receita a apropriar. Em 2021, 421 milhões. Então, 421 milhões ele já recebeu. Tá? Então, ó, contratos de televisão, já recebeu aqui 213 milhões. Tá? Aí já recebeu aqui contratos de patrocínio, 146 milhões. Tá? E tem outras receitas aqui, receita de loteria, etc. Aqui, ó, 421 milhões. Isso ele já recebeu, tá? Já recebeu e já gastou. Só não foi reconhecido como receita ainda. Legal. Isso daqui é preocupante. Por quê? Porque ele teve que aumentar bastante esse negócio em relação a 2020. Ó, 2020 ele tinha 247 milhões. Então, teve que dar aquela adiantada nos contratos para conseguir gerar um pouco de caixa ali, para conseguir dar um pouco de liquidez para o negócio. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vamos ver aqui a parte mais interessante do São Paulo, que é a parte de formação de atletas. Então, ó, como eu falei para vocês, os ativos líquidos aqui em torno de 131 milhões. Legal, tá? Só que, ó, quanto que o São Paulo gastou em atletas profissionais? 770 milhões aqui, ó. Tá? Só que como os contratos eles vão andando, aí você vai amortizando esses contratos. Algumas baixas, né? Alguns jogadores que eventualmente não deram resultado para o São Paulo, no líquido tem 83. Então, ó, formação, custo de formação, atletas em formação. Esse aqui não amortiza porque eles têm que virar profissionais para você começar a amortizar esse negócio, ter os contratos. Então, 27 milhões acumulados. Tá? E aqui, atletas formados, que vieram das categorias de base, 88 milhões. Esses daqui, ó, 70 milhões já foi amortizado. Então, só tem 18 milhões que tem que vender esses caras. Beleza. Software e marcas e patentes é pequeno. Tá? Então, o grosso aqui é ou o atleta profissional que você contrata, ou aqueles que você forma. Você deixa na base, que é esse cara aqui, ó, custo de atleta em formação. Quando ele vai para o profissional, ele vira custo de atleta formado. Beleza, legal. Bora, vamos lá. Então, ó, só para mostrar para vocês aqui, ó, um pouco aqui do quanto que o São Paulo gasta aqui, né, com contratações. Então, ó, atletas profissionais. Então, ó,
Acumulado até 2018, ele tinha aqui 544 contratos aqui de atletas. Olha que interessante. É coisa pra caceta, né? 2021, ele adicionou 49 milhões, como eu mostrei para vocês lá no fluxo de caixa das atividades de investimento. Legal. E aí no total aqui, ó, saldo aqui investido aqui do São Paulo, ó, né, no líquido, tirando toda a parte de amortização, 83 milhões. E aqui tem uma cacetada de atleta, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês de onde que vem tanto atleta assim, ó. Tem os atletas que o São Paulo, né, já emprestou, vendeu, que não está mais com contrato com o São Paulo, mas ainda tem uma participação. Tem uma cacetada de gente aqui, né? Faz tempo que eu não acompanho futebol, então eu não consigo identificar aqui algum jogador importante. Eu sei que esse Rafael Tolói aqui era da minha época, aqui, ó, que eu ainda assisti um pouco dos jogos do São Paulo aqui, ó. 20% aqui. Eu nem sabia que esse cara ainda jogava, né? Beleza. Aí, ó, você tem os jogadores que o São Paulo tem participação. São 113 aqui no total. E aí você vê a participação que o São Paulo tem. Então tem atletas que o São Paulo tem 100%, tem atletas que o São Paulo tem 60%, que ele é dividido ali entre os jogadores. Então tem uma listinha bem completa aqui de todos os jogadores. Ó, tem o Thiago Volpe aqui, ó, 100% aqui do goleiro na reserva. Legal. Outra coisa que é interessante é o seguinte, ó, deixa eu puxar aqui para cima. É esse cara aqui, ó. O São Paulo, às vezes ele vende um jogador e ele coloca no contrato assim, ó, tô vendendo para você, né, por um determinado valor, e se você vender para um outro jogador, para um outro clube, esse jogador eu quero um percentual. Legal. Além disso, né, desse percentual, ainda tem aqueles contratos de solidariedade. Mas esse você não consegue contabilizar, a não ser que ele aconteça. Legal. Mas quando você coloca no contrato, eu vou vender o jogador, e se você vender para algum outro clube, eu quero um percentual dessa transação, porque eu sei que ele vai valorizar, aí você consegue colocar aqui com direito de mais-valia, que a gente chama. Então, ó, o Anthony. O Anthony, que já gerou uma receita absurda lá, né? Só negociação bruta dele deu quase 100 milhões. Ele ainda tem aqui, ó, 20% de uma transação futura. Então, se o Ajax vender o Anthony para algum outro clube, o São Paulo ainda ganha 20% aqui nesse negócio. Sensacional, né? Esse Miguel Alcântara também, ó, 20%. E aí tem os outros jogadores aqui também. Tá? Então são tipos de contrato que você pode fazer, né, que você vende para um clube no exterior, vai ter visibilidade ali na Europa, consequentemente, eventualmente a próxima transação vai ser muito maior. Olha que legal, né? Então o São Paulo tem esse tipo de contrato aqui com alguns jogadores. Legal? Tá? Quando a gente pega atletas de formação, que é aí a parte de base, olha quanto que o São Paulo gasta aqui por ano na média aqui, ó. Gasta uns 20 milhões aqui com atletas de formação. O que ele consegue converter aqui em profissionais aqui tá este valor, e só de dispensa aqui, ó, olha quanto que o São Paulo tem de dispensa acumulada aqui nesses últimos anos. É bastante, né? É quase um venture capital aqui, né? Você vai investindo em vários jogadores, né? Para um ou outro ali ser um Anthony ali que mete bala 100 milhões de transação, paga aí todos os custos aí de vários anos aí das categorias de base. Tanto é que todos esses investimentos, eles podem, né, ser contabilizados ali dentro do ativo e não dispensados, né, despesados, esses 20 milhões aqui. Por quê? Por causa disso, eles até colocam aqui, ó, dos 121 milhões de receitas auferidos provenientes de negociação de direitos federativos lá de jogadores, né, eles colocam aqui, ó, 94,8% provém de atletas formados na categoria de base. Ou seja, todo o gasto que a gente está tendo na categoria de base, quando a gente vende jogador, ele é coberto. Legal. Isso é bom para auditoria. Por quê? Porque se a auditoria ela tá vendo que tudo que você gasta com as categorias de base, eventualmente você no futuro consegue gerar uma receita que cobre todo esse investimento, ela deixa você manter aquilo no ativo. Olha que interessante. O que for a diferença entre o que você consegue gerar de receita e o que você está contabilizando, você tem que fazer uma baixa. Ou seja, você contabilmente vai gerar uma despesa que vai diminuir ainda mais a lucratividade do negócio. Tá? Então o São Paulo só não tem um prejuízo maior porque ele consegue eventualmente fazer essas transações. Por isso que é bom, né, um treinador que aposta bastante nas categorias de base. Primeiro porque gera bastante receita para o negócio, vocês viram, né? Então um jogador bem formado, ele tem a venda, né, o valor da transação e ainda tem esse mais-valia e ainda a solidariedade. Olha que legal. Então ele tem um lifetime value ali para o clube muito bom. Isso que é um interessante. Agora, aqueles treinadores que só gostam de contratar jogadores medalhões, né, para fazer aqueles times lá caros pra caceta, eles podem eventualmente ganhar títulos e aumentar bastante também a atratividade do negócio no futuro, mas tem um grande investimento no curto prazo. Então é essa tomada de decisão aí que os clubes têm que fazer, né? Investe bastante na categoria de base, mas precisa eventualmente dar oportunidade para eles jogarem, legal? Para você conseguir gerar essa receita e esse ativo aí intangível. Se forma um Anthony aí, ó, quanto de receita esse negócio não traz, tá? Legal.
Tanto é que eles colocam aqui um índice de quantidade de jogadores da base que participaram de jogos profissionais. Então, ó, 32% aqui é mais ou menos esse índice aqui nos últimos 2 anos. Tá? Pra quê? Então, eles meio que... Não sei se eles obrigam os técnicos a fazer isso, né? Mas ó, tem que colocar o cara lá. Se não colocar o cara lá, o CFO falando com o técnico lá, o Rogério Ceni ali, né? Ô, Rogério, tem que colocar aí a galera aí, que senão a auditoria vai mandar eu fazer uma baixa contábil aqui, né? Beleza, legal, tá? Então, ó, tem todos os cursos aqui de atletas de informação, beleza? Então, essa é a segunda coisa. Agora vamos começar com a parte difícil do São Paulo. O que é a parte difícil? Tá? A parte difícil é tudo que o São Paulo tem que pagar. Vamos começar com as dívidas. Então, ó, São Paulo está endividado até a tampa. Ó, de dívida total aqui, ó, com o banco ele tem 172 milhões. Aí ele tem mais um lease com o Safra e um FDIC aqui de 15 milhões. 188 milhões de reais de dívida. Ó, Banco da Ecoval, Bradesco, Rendimento, Tricure, um monte de banco aqui. Essa dívida aumentou bastante, uns 30 milhões aqui, ó, porque ela era em 2020 153 milhões, ó, tá vendo? 153 milhões. Agora tá com 188 milhões. Então, primeira coisa que o São Paulo tem de problema, muita dívida, 188 milhões. Só que ainda não é só isso. O que mais que ele tem, ó? Ele tem um monte de imposto que ele ainda não pagou. Legal. Então, coisas atrasadas do passado que agora ele está tentando negociar ali com os órgãos ali fiscais. Então, ISS é pequeno. Esse PERS, que é aqueles planos ali no meio da pandemia, só disso daqui, ó, tem 62 milhões mais 19. Tem mais de 80 milhões aqui só nesses últimos anos aqui. Beleza. Só que, além disso, tem FGTS e esse Profut aqui, que é negócio de profissionalização de futebol aqui, mais 58 milhões. Ou seja, só de coisa atrasada, o São Paulo tem aqui 142 milhões que ainda precisa pagar. Coisa atrasada, hein? Então 188 mais 142. Só isso, Renato? Não, tá? Eles ainda têm alguns direitos federativos aqui que eles precisam pagar, tá? Ou seja, coisas que eles já transacionaram e que eles precisam pagar, tá? Então, ó, direitos econômicos e federativos de atletas profissionais aqui que eles precisam pagar aqui, ó. Então, só disso daqui tem mais 38 milhões aqui em 2021. Legal, tá? Então, além disso, ainda tem que pagar esse cara. Outra coisa, intermediação e participação com terceiros, ou seja, você vendeu o jogador, legal, ainda tem que pagar algumas coisinhas aqui, tem 38 milhões aqui que ainda precisa pagar, beleza, para alguns clubes, né? Então, só para dar como exemplo aqui, ó, ainda precisa pagar, por exemplo, ó, 22 milhões para esse Elcht Futebol Clube aqui, por causa desse Emiliano Ariel Rigoni aqui, que provavelmente deve ter comprado. São Paulo deve ter, Rigoni, né? São Paulo deve ter comprado esse cara desse clube aqui e tá devendo ainda 22 milhões aqui, ó, tá? Sei lá o que é esse jogador aqui, ó. Só o Rigoni aqui tem 22 milhões que precisa pagar ainda, tá? Fora o resto aqui que eu tô mostrando para vocês. Legal. Aí, toda vez que tem uma transação, tem um intermediário. E aí esse intermediário ele precisa receber dinheiro também. Então, ó, intermediação de venda e participação, né, de jogadores. Então, você vendeu o jogador, tem um empresário que precisa receber. Então, ó, só aqui, ó, a gente também tem, ó, Militão, né, que foi vendido lá pro Real Madrid. Ele era desse Bertolucci Assessoria e Propaganda Esporte LTDA. Só para esse cara aqui, por essa transação, tem que pagar 21 milhões. Aí você soma todas essas transações atrasadas aqui do São Paulo, aqui, ó, 58 milhões. Beleza, né? Então, ó, vamos somando aqui, ó, tem 188 milhões de dívida, mais ali uns milhões ali, uns 60 milhões ali de imposto atrasado, 80 milhões de imposto atrasado, 90 milhões, né, de imposto atrasado. Aí tem mais aqui, ó, 38 milhões aqui que precisa pagar ainda de transações que já ocorreram com os clubes, né? Ainda tem que pagar os empresários, mais 58 milhões, isso de venda. Só que quando você compra atleta, você também paga empresário. Ah, então, ó, intermediação de aquisição de direitos federativos. E aqui, ó, só aqui tem mais 43 milhões. Vocês estão vendo que o São Paulo aqui, né, adiantou um monte de receita futura e ainda tem um monte de coisa para pagar. Sensacional, né? Então, ó, olha que legal. Então, qual que é o outro ponto que eu falei para vocês, né? Contingência. Então tem um monte de coisa que o São Paulo ainda está com risco de perder. Processos, de uma forma geral. Então, ó, só processo trabalhista e civil aqui, eu tenho 22 milhões aqui que ainda precisa pagar. Era maior, era 45. Aí você fala assim, então resolveu, né, Renato? Não, não resolveu. Por quê? Porque isso daqui é o que está provisionado. Tem um monte de outras coisas que, ó, riscos não provisionados, que são riscos, que eventualmente são processos que podem aí se concretizar, mas que o São Paulo ainda não colocou no balanço. Então, ó, só com a prefeitura tem 32 milhões. 32 milhões. Com a Receita Federal tem mais 20 milhões. Isso fora tudo que eu já mostrei, hein, tá?
Com atletas profissionais, 23 milhões. E cíveis e diversos, 48. Tem mais 144 milhões aqui de processos que o São Paulo eventualmente pode perder. Ele só não provisionou porque ele não sabe ainda se ele vai, qual que é a probabilidade de perda ou não. 144 milhões, galera, em 2021. Tá? E ó, isso porque ele já fez um monte de acordo. Ou seja, ele já fez acordo que já está ali no passivo que ele tem que pagar. Já é praticamente uma coisa que ele precisa pagar porque já tem um contrato ali e um acordo dimensionado. Fora tudo isso aqui, esses acordos aqui, ó, no total desses acordos aqui, ó, dá mais 100 milhões. Só o Daniel Alves, pessoal, ó o Daniel Alves aqui, ó, filha da mãe. Só o Daniel Alves, 23 milhões. O que o São Paulo já fez de acordo com o Daniel Alves que vai pagar ele. Só ele. Então, vocês estão vendo que a situação do São Paulo não é lá aquelas coisas, né? Ainda tem para receber alguma grana, né? Porque a gente viu que ele adiantou muita coisa. Tem. Como eu falei para vocês, a notícia ele mostra ali algumas coisas, algumas transações que eventualmente já ocorreram que o São Paulo ainda tem para receber. Fora, né, aquela parte toda de televisão, etc, e patrocínio, tem essa parte aqui, ó, o Tottenham, só pelo Lucas. Lembra do Lucas, né? Ó, 2 milhões e meio aqui que o São Paulo ainda tem que receber por causa de solidariedade. Olha que legal. Major League, o Breno aqui, ó, os 43 milhões que o São Paulo ainda não recebeu, tá? Tem Denner aqui, ó, 3 milhões, mas não tem muita coisa mais, não, ó. O resto é tudo caqueira aqui, ó. Então, mecanismo de solidariedade aqui, ó, de novo, ó. Toulouse, 22 milhões aqui por causa desse Rafael Rogério, e esse Lianco aqui, vigianista aqui, ó, 387 milhões. Então, resumindo, a situação do São Paulo tá ruim? Tá ruim nas 4 linhas e tá ruim na parte financeira. Vamos ver, né, se o São Paulo consegue engatar aí algumas vitórias aí, pelo menos chegou na semifinal do Campeonato Paulista. Vamos ver aí, ó, Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, se o São Paulo consegue avançar melhor, Copa do Brasil também, eu acho que o São Paulo ainda deve estar na Copa do Brasil, espero eu, né. Avançando, ele vai conseguindo, né, ter mais dinheiro ali de receita, tanto de arrecadação de estádio, quanto na parte de direitos de televisão, e vai fazendo a marca São Paulo ser mais conhecida, sendo uma melhor opção ali na parte de patrocínio, e obviamente também dando mais visibilidade para os seus atletas para conseguir fazer transações no futuro, que é assim que sobrevive um clube de futebol. Legal? Tá surgindo aqui mais alguns BTCs News passados. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima análise de demonstrativos financeiros de clubes de futebol. Até!